Vou te mostrar que o Deus que creio pode te mudar. A paz e o amor que você quer, Ele traz. É só você aceitar. Você crê na predestinação para a salvação? Eu quero te dizer que eu não acredito. E nesse vídeo eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus o porquê dessa teoria não fazer sentido e ir totalmente contra a essência de Deus e o que ele tentou nos ensinar através de Jesus Cristo, dos seus atos de amor. E se depois de você assistir esse vídeo, você ainda desejar continuar crendo nessa teoria e nessa linha de raciocínio, quero dizer que eu respeito a sua decisão. Assim como venho pedir que você respeite a minha crença, porque foi muito profundo quando Deus ministrou esse texto em meu coração e me impulsionou a fazer esse vídeo. E para mim fez muito sentido, muito mesmo. Porque como eu posso acreditar que um Deus que diz em sua palavra não fazer acepção de pessoas, mostrar que realmente ele é um Deus de amor. Como eu posso crer, um Deus que se diz amor, ele não dá nenhuma chance de redenção, já criando uma pessoa para condenação, antes mesmo dessa pessoa nascer, uma condenação eterna. Porque em muitos versículos de sua palavra fala que o Senhor é bom. Então, se Deus realmente é bom e ele é 100% bom, como pode condenar alguém sem nenhuma chance ou sem nenhum motivo? Para mim, isso não é sinônimo de bondade, e muito menos sinônimo de amor. Em Atos 10, o versículo 34, vai dizer assim: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e o poder, que como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então, nesses versículos de Atos 10, do versículo 34 até o versículo 48, vai nos mostrar que o Senhor ele não fez acepção das pessoas aqui, tanto que ele derramou o seu Espírito Santo até sobre a vida dos gentios. E nesse texto de 1 João vai mostrar que ele é o amor. Então, essa teoria não faz sentido. Mas de onde ela surgiu? Ela surgiu com João Calvino, que ele interpretou que a predestinação é um destino traçado antes mesmo do nascimento, que algumas pessoas, para Deus, elas vão ser condenadas eternamente e outras já vão ser salvas, que Deus ele já instituiu esse grupo, um para a salvação e outro para a condenação eterna. E não faz sentido, não se encaixa na palavra de Deus. Eu sei que existem muitos versículos, né, que as pessoas leem e que parecem que o Senhor está dizendo isso, mas ele não está dizendo isso. Se tem um texto que vai nos confortar e
nos mostrar isso é João 3,16, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, mais uma vez, o Senhor está mostrando que a salvação é para todos, que ele enviou Jesus para que todos fossem salvos. Aí você pode chegar diante de mim e falar assim: Kellen, mas em Mateus 15, versículo 24, vai dizer que eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ou em João 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O que Jesus está querendo dizer com isso não é que existe uma geração para ser salva e outra para ser condenada. Quando a gente pega Gênesis 13, nós vemos uma promessa de Deus sobre Abraão ali, uma promessa que Deus fez com Abraão, onde ele disse, né, que ele tornaria a descendência tão numerosa como o pó da terra, que se fosse possível contar o pó da terra, também poderia contar toda a sua descendência. E daí por diante nós vemos, né, o decorrer dessa promessa, né, até chegar o dia que ela vai se cumprir. Então, antes de que Isaac venha a nascer, Sara, por não estar esperando, né, assim, não crendo muito dessa promessa, porque ela já era velha, ela pega e fala assim: eu já sei, eu vou dar a minha escrava Agar, você vai se deitar com ela e através dela o Senhor vai nos dar esse filho, né? E aí então nasce Ismael. Só porque Ismael não era o filho da promessa, Isaac era o filho da promessa. Daí vem dois reinos, né? Duas gerações, uma que veio descendente de uma escrava e outra que veio descendente da promessa do Senhor. E esse estudo vai ficar muito prolongado se a gente for entrar em detalhes, né? Pode ficar para uma próxima ocasião, mas o que nós estamos trabalhando nesse texto, né, o que nós estamos trabalhando nesse vídeo, que o Senhor quer ministrar profundamente no nosso coração, é que essa coisa de predestinação, que Deus fez uma geração para ser condenada e outra para ser salva, isso não existe. Por isso que em João 3,16 vai dizer que Jesus morreu para todos, que todos aquele que nele crê vai ter a salvação, né? Jesus, ele não desistiu de nós, Deus não desistiu de nós. Quando nós caímos ali no Jardim do Éden, que foi onde o pecado se originou, o Senhor, ele já tinha um plano através de Jesus Cristo para que todos fossem salvos. E se nós formos pegar aqui Efésios 4, a partir do versículo 11, olha o que vai dizer. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Jesus deixa muito claro aqui que o Senhor, se tiver uma predestinação, é apenas para ministério, onde ele designa pessoas para o apostolado, para ser um profeta, para ser um evangelista, um pastor, um mestre. Aí sim existe uma predestinação, na verdade, um chamado individual, porque existem os dons que são dados para cada pessoa de formas diferentes, mas é dada pelo mesmo Espírito para que nós possamos juntos, unidos, somar esses dons, para que nós possamos edificar a cada um de nós em unidade, edificar esse corpo em amor, para que nós possamos crescer, realizando cada um a sua função. Mas para salvação não. E se a gente continuar, tem mais um texto aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 7 ao 10, que vai dizer assim: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair.
Os que não creram tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Então, se as pessoas tropeçam, elas não creem, é elas que não estão querendo, elas estão desobedecendo a mensagem. Elas foram destinadas para essa mensagem. O Senhor, ele enviou essa mensagem para todos, mas as pessoas tropeçam porque elas querem tropeçar, elas não querem crer nessa mensagem. Aí tem gente que lê esse versículo assim: os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Aí eles interpretam que eles foram destinados para a desobediência. Mas não é isso que o Senhor quer dizer. Ele quer dizer que nós fomos destinados para a mensagem e não para a desobediência. E é por isso que esse texto vai se complementar lá em 2 Pedro, no capítulo 3, do versículo 9 ao 18, que vai dizer assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro do que não tem princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aqui nós vemos muito claro isso, não existe isso de predestinação para salvação. O Senhor, ele tem esperado com paciência, porque ele não quer ver ninguém se perdendo antes que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. E essa paciência do Senhor significa nossa salvação, porque ele quer que nós sejamos salvos, ele quer que todos se salvem, ele quer que todos se arrependam, quer que todos reconheçam Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio, desceu do céu, se esvaziou de toda a sua glória, pagou esse preço aí de sangue, se entregando naquela cruz do Calvário por amor a nós, né? Ele passou por um momento de separação com Deus a partir do momento que todo o nosso pecado recaiu sobre ele, toda a nossa culpa recaiu sobre ele, e esse foi o cálice que Jesus não queria beber, que fez ele sofrer, de sentir sua alma angustiada até a morte, que fez ele suar sangue ali no Getsemane, que fez ele se agoniar tanto, porque ele nunca esteve separado do Pai. Desde a criação do mundo, ele sempre esteve com o Pai, e se separar do Pai era a pior dor que ele poderia passar. Ele não tinha medo da morte, ele não tinha medo da cruz, ele não tinha medo de estar pagando esse preço. A dor de Jesus era estar separado do seu Pai, ao qual ele nunca tinha passado por isso. E por isso na cruz do Calvário ele vai dizer: Deus meu, Deus meu. Ali ele nem chama mais Deus de Pai, ele chama ele de Deus. Ele diz: por que me desamparaste? Porque quando o nosso pecado caiu sobre ele, houve a separação entre ele e o Pai, porque Deus não habita no meio do pecado. E Jesus, ele estava fazendo justiça por nós, era para nós estar naquele lugar, e ele estava tomando todas as nossas dores, todas as nossas culpas, todo o castigo que a gente merecia, ele estava tomando naquele lugar por amor de nós. Como dizer que existe uma predestinação se Jesus fez tudo isso por amor a todos nós, e todo aquele que crê vai receber essa eternidade, esse presente, o direito de ser chamado filho de Deus e receber de volta tudo aquilo que nós perdemos
quando nós caímos no jardim, quando nós caímos no começo. Não faz sentido. Então, irmãos, eu quero te dizer, vamos abrir os nossos olhos para ver. E se você deseja voltar de novo para aquele texto, porque você ainda não entende, porque está dizendo que ele veio para os seus, eu vou te mostrar que ele veio para os judeus primeiro por uma razão. E você vai entender agora nesse texto de Atos. Atos 3, versículo 25 e 26 vai dizer assim: E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Eu vou deixar para explicar tudo depois que a gente lê o próximo agora, que é Atos 13, do versículo 26, depois do 46 e 47, que diz assim: Versículo 26. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Versículo 46. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou: Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Olha o quanto é maravilhoso isso. E aqui, para mim, foi a chave que eu precisava para entender que o Senhor, ele não fez exceção. Ele não criou um grupo para ser condenado e outro grupo para ser salvo. Aqui ele está dizendo que ele veio para todos. Só porque ele queria os descendentes da promessa que ele fez com Abraão, eles fossem os semeadores dessa palavra. Que eles que levassem essa palavra até nós. Que através deles essas palavras chegassem até nós. Mas eles não quiseram, muito pelo contrário. Eles condenaram Jesus, eles não aceitaram Jesus, né? E crucificaram Jesus. Mas tudo isso já estava escrito, que isso ia acontecer. Mas por que já estava escrito? Porque Deus é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o meu, ele conhece o seu coração, ele sabe aqueles que vão aceitar a palavra, ele sabe aqueles que vão rejeitar, ele sabe aqueles que são susceptíveis a ouvir a voz do maligno e que vão cair, ele sabe de tudo isso. Só porque ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E ele não vai interferir nesse livre-arbítrio, a escolha é nossa. Se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, ele fala: não endureça o seu coração. Ouça o que o Espírito tem a dizer e abra o seu coração e receba esse presente da salvação, porque ele quer salvar a todos. Mas o que acontece é que nós caímos porque nós endurecemos o nosso coração e nós não queremos aceitar essa palavra e nós não cremos nessa palavra. E aí sim, a morte que veio do começo ali, porque quando Deus falou que se a gente comesse daquele fruto, nós morreríamos, ele não estava mentindo. E a morte só vai ter poder sobre nós quando nós rejeitarmos Jesus, porque quando Jesus se entregou ali naquela cruz, ele anulou a morte. E a morte não tem poder mais sobre aqueles que estão debaixo da mão do Senhor, que receberam Jesus como seu Salvador. E eu te convido a receber Jesus no seu coração. Não endureça mais o teu coração. Ele morreu foi por você também. Ele morreu por mim. Ele morreu por todos nós. E ele ressuscitou para mostrar que nós também ressuscitaremos. E hoje ele se encontra à direita de Deus, intercedendo por nós, dizendo para o Pai tudo aquilo que nós necessitamos. Ele tem intercedido por nós ali. E por isso que eu te digo, meu irmão, a palavra de Deus, ela deve ser analisada como um todo. E não apenas uns versículos isolados, para que não haja essa divergência de pensamentos, para que não traga contradições e dúvidas, mediante a interpretações errôneas. Porque toda a escritura, do início ao fim, ela vai testificar do amor de Deus por nós. E vai testificar também do plano da salvação,
através de Cristo Jesus. Toda a escritura ela se complementa, ela é perfeita e ela é inspirada por Deus para nos ensinar e para revelar a verdade que traz a libertação para as nossas almas. Eu te convido a não pegar versículos isolados, eu te convido a você ler a palavra como um todo, porque o novo testifica do velho e o velho fala o tempo todo do que aconteceria no novo. O Senhor Jesus, ele é maravilhoso e ele derrama a sua graça e estende a salvação a todos aqueles que nele crê. Por isso creia e receba de presente essa dádiva do Senhor, essa graça que é a sua salvação. Não queira mais estar morto. Convide ele para entrar no teu coração e receba a vida eterna. Se arrependa dos seus maus caminhos e comece a deixar ele transformar o seu coração. Ele vai transformar a sua vida inteira de glória em glória. Até a consumação dos séculos, ele disse que estaria conosco e que a gente não precisaria temer mal algum. Creia nessa palavra e receba isso, porque a salvação ela não vem pelas obras, ela vem pela fé mediante você crer em Cristo Jesus. Então creia, porque não é o que você fez, não é o que você deixou de fazer, é o que ele já fez por nós. Ele já entregou Jesus naquela cruz. Jesus já derramou o seu sangue naquela cruz. O sangue dele já lavou-nos dos nossos pecados e toda culpa que era nossa, ele tirou. Ele nos perdoou. A gente só precisa aceitar. Então aceita, meu irmão. Em nome de Jesus. Não se deixe mais ser levado por todo e qualquer tipo de doutrina. Conheça o Senhor Jesus a fundo. Conheça Deus a fundo. Se relacione com o Espírito Santo, porque é Ele que vai te convencer. É Ele que vai te orientar. Medita nessa palavra que é verdadeira, que existe há mais de 2000 anos e ninguém fez essa palavra cair como falsa, porque a verdade nunca é condenada como falsa. E essa palavra é a verdade. Ela transformou a minha vida, ela mudou a minha história, ela tem mudado a minha casa e ela vai mudar a sua também. Então creia em nome de Jesus. Amém? Um beijo, então, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Deus te abençoe.